muito se dizer o seguinte: nós não precisamos de propaganda. Nós somos Estado e nós vamos prestar jurisdição que nós possamos prestar. Não precisamos de assessor de imprensa para fazer propaganda nossa. Equívoco. O assessor de imprensa não faz propaganda. Ele leva ao judiciário a voz da imprensa, a voz do público, e leva para a rua a voz do judiciário, a voz dos seus magistrados. As exigências de repor um juiz mais humano, mais ético, precisa passar necessariamente pela sua integração com o tecido social. Nós não podemos ter mais juízes que digam o seguinte: não me interessa o povo. O povo é o povo, é coisa de executivo e legislativo e precisa deles para eleição. Engano todos aqueles que servem à sociedade, principalmente quem é agente político e se tornou agente político, como se tornou o juiz, precisa saber das necessidades de buscar no judiciário os anseios da sociedade. E quem é que traz isso? Quem é que faz isso? Os órgãos de comunicação. Alguns magistrados mais desenvolvidos, mais espertos, etc., têm a ideia de que ele é a justiça. Quando, na realidade, o juiz não é notícia e nunca foi e nunca será. O que é notícia são os fatos que são trabalhados pelo magistrado. E muitas vezes a gente vê em uma entrevista um magistrado completamente perdido, porque ele fica no afã de aparecer, que a gente conhece logo, principalmente os senhores que são profissionais de imprensa. Bateu o olho assim, epa, está aí, não sai da periferia, porque está querendo usar a mídia para um veículo pessoal, para satisfazer ao seu ego, quando na realidade a empresa não está dando a mínima para ele. Ele está dando para os fatos com os quais ele trabalha. O grande equívoco é se pensar que o profissional da comunicação é o amiguinho. Ou seja, fulano de tal, jornalista de tal veículo, é muito meu amigo. Não existe relação de amizade em relação profissionalizada. O assessor de imprensa é um profissional e que precisa falar a verdade para os seus chefes, que é uma grande dificuldade que hoje nós temos. Geralmente, todo assessor de imprensa tem um cargo de liderança. E os tolos que não aprenderam a mandar pensam que o bom assessor é aquele que agrada, é aquele que, como se diz na gíria, dá o peça. Quando, na realidade, o bom assessor é aquele que fala para o chefe o que está acontecendo, como o nome dele está sendo trabalhado pelos meios de comunicação. Doa em quem doer, tente dizer a verdade. Aliás, nada é mais verdadeiro e transparente do que os meios de comunicação. Aí vem a segunda questão. Mas os meios de comunicação estão na mão da iniciativa privada. Estando na mão da iniciativa privada,
naturalmente que os grupos econômicos mandam. E se os grupos econômicos mandam, o judiciário não pode ter confiabilidade absoluta. Ora, os meios de comunicação vão noticiar sobre o poder judiciário sem dúvida alguma, principalmente quando o poder judiciário passou a fazer parte da vida dos brasileiros e dificilmente passa um dia que o poder judiciário não esteja nas páginas dos jornais. Se houver, por parte do judiciário, o contato direto com os meios de comunicação, de forma clara e absoluta, naturalmente que a questão do poder econômico vai influenciar muito pouco, porque tudo é transparente. E a própria justiça tem também, hoje, os seus próprios meios de comunicação. A TV Justiça foi de uma importância fundamental. Por quê? É um veículo dela que ela pode, a qualquer momento, até fazer um desmentido que venha a colocar a imprensa brasileira em xeque se alguém for suicida e vá publicar uma mentira. São de século XXI e, por outro lado, começa-se o grande problema da massificação dos meios de comunicação, as redes sociais, que ganham uma força motriz espetacular, que é um fenômeno mundial. Né? Nós estamos vendo as redes sociais provocar mudanças estruturais nos países mais radicais, mais fechados possíveis. O mundo árabe, a primavera do mundo árabe, que foi uma revolução dos meios de comunicação massificados, e a mídia passa a ser um espaço onde se gera opinião. A mídia do século XX era onde se encontravam os veículos para levar a notícia da opinião. Mas, a partir do século XXI, vira o palco de criação e geração desta opinião pública. E é a minha grande diferença com as associações de magistrados, que chegam a dizer que eu sou contra a magistratura, porque não é possível que nós tenhamos uma representação política que esteja com os olhos voltados para o século XX. Nós temos de ter a visão de que nós seremos grandes na medida em que nós passemos a cumprir o nosso papel constitucional. E enquanto nós estivermos defendendo interesses pequenos, e aí é o seguinte, ela não vive, porque eu acho defender interesse pequeno é dizer o seguinte: aumento de juiz, férias de 60 dias, auxílio moradia, questões que não influem politicamente, pelo contrário, passam a prejudicar na visão de quem usa o poder judiciário, em razão de privilégios incompatíveis com a sociedade brasileira. Então, é uma visão que é uma visão radical, corporativa, porque é uma visão passada. O poder judiciário, ele se tornou grande, mas ele não está vendo a sua grandeza. E nós continuamos, uma grande parte da magistratura, dentro de uma visão de funcionário público burocrata, que é aquilo ali, um feijão com arroz e entra de férias. Eu estou encontrando ainda juiz que conta as férias de tal maneira que
e possa assambarcar vários feriados ao final e ter férias não de 30 dias, mas de 35 dias, 40 dias, o que é absolutamente incompatível com o agente político. E aí eles dizem o seguinte: mas não nos tratam como agente político, não importa, você é. E você é por legitimidade constitucional, só que tem de se portar e tem de se fazer presente como tal. Como tal. Então, chega e vamos pôr fim à cultura do biombo, como diz o ministro Aires. A cultura do biombo, a cultura do escondido, a cultura das cavernas, como diz a ministra Carmen Lúcia. E o Supremo já está tendo esta visão de abertura, de necessidade de passar para os jurisdicionados não só as coisas boas que nós fazemos, mas sim também as nossas mazelas, porque quem nos fiscaliza são os usuários dos nossos serviços. E é exatamente aí que nós precisamos dos senhores, dos meios de comunicação, para fazer exatamente esta transição e nós podermos nos mostrar. Porque uma tendência da mídia querer furo de reportagem. E só há furo de reportagem quando eles descobrem alguma coisa que estava atrás do biombo. Então, para os senhores jornalistas, é um espetáculo, que é furo de reportagem. E nós ficamos irados porque a mídia quer nos depreciar. No dia que nós tivermos transparência de todos os nossos atos, acaba essa conversa. Porque a mídia passa a noticiar tudo. As coisas boas que nós fazemos e as coisas ruins que são furo de reportagem. Aí me perguntou o seguinte: por que não se publicam as coisas boas que o judiciário faz? Porque não é notícia. Fazer e cumprir a obrigação não é notícia, é obrigação. Por isso que a mídia não investe nisso. Mas, no dia em que nós começarmos a mostrar que nós estamos mudando e que nós temos coisas que passam a ter uma aceitação da sociedade de forma diferenciada, sem dúvida alguma nós vamos mudar o rumo desta prosa. Não é possível. O juiz ele tem de estar sintonizado com a sociedade, como diz Joaquim Barbosa, ele precisa ouvir a voz da rua. Agora, se diz o seguinte: mas o juiz ouvir a voz da rua, ele fica contaminado e passa a decidir mal. O juiz não pode ser frágil a ponto de não se fazer uma avaliação. Como os senhores que são profissionais de imprensa fazem. Ouvem a voz da rua e fazem a triagem. De ver, muitas vezes, que alguns segmentos da sociedade estão sendo insuflados por elementos deletérios que querem um resultado diferente daquele que prega. Para isso é que o juiz precisa ser maduro, precisa ser bem informado, deve ter uma educação especializada para, sem esta fragilidade, poder fazer a avaliação, poder fazer a decodificação da voz das ruas. Mas isso é de importância fundamental para esta aproximação. Ele precisa o quê? Ele precisa ser igual. Se diz muito o seguinte: o povo não quer igualdade. Se o juiz se iguala, o povo não respeita. O povo quer igual.
E o povo tem a seguinte ideia: eu só acredito naquele que tem as mesmas dificuldades que eu tenho dentro da sociedade. Nós somos iguais, embora sejamos diferentes. Né? Lógico que nós agimos como técnicos, mas nós não podemos ter uma linguagem que as pessoas não entendam. Não é possível. Essa correção foi feita, sem dúvida alguma. Nós, por exemplo, vimos no julgamento da ação penal 470, que é a ação do Supremo que chama. Ação penal, ninguém chama, né? Mas todo mundo chama. A ação penal 470, nós vimos exatamente um judiciário que estava falando uma linguagem que todo mundo estava entendendo. E o povo brasileiro acompanhou o julgamento mensalão como se acompanha uma novela de Nanete Pérez. Eu adoro de Glória Pérez. Né? É como se fosse novela. Porque estava entendendo. Não é porque a rua queria sangue, não é isso. É porque estava entendendo o que estava se falando. Porque ali eles estavam no julgamento sobre fatos. O Supremo julga tese jurídica. Ele julga tese de constitucionalidade, inconstitucionalidade. E isso fica muito chato para a população não esclarecida e para a população que não é do ramo. Porque eles começam a divagar sobre uma tese jurídica, ou sobre as teses jurídicas. No julgamento mensalão, como era competência originária, o que foi que aconteceu? Eles começaram a discutir fatos e começaram a dar a interpretação deles sobre os fatos. E isso se tornou interessantíssimo.